Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por esse momento de meditar na Tua Palavra. E essa palavra, Senhor, eu te peço que ela venha penetrar em nossos corações, venha estar guardada em nossa alma e nosso espírito, para que cada um de nós seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina eternamente. Amém, Jesus. Amém. A nossa palavra da noite é em Jonas, capítulo 4, que fala sobre a revolta de Jonas. Por que Jonas ficou tão revoltado? Vamos ler então. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa de uma aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivestes compaixão da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem o fizeste crescer, e que uma noite nasceu e uma outra noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Glória a Deus, aleluia. Então aqui Deus faz um exemplo, mostra uma lição para Jonas. Qual era o pensamento de Jonas, o desejo de Jonas? Que Deus enviasse fogo e destruísse um fogo, terremoto, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, e destruísse toda a cidade de Nínive. Ele ficou nessa esperança. Mas como as pessoas se arrependeram, desde o rei a todas as pessoas se arrependeram, se sentaram, se cobriram, se sentaram sobre cinzas e se cobriram com pano de saco, e lamentaram, e se arrependeram e pediram uma segunda chance. Claro que Deus ouviu o clamor daquelas pessoas, daquela multidão, e mudou o seu pensamento.
mudou a ideia. Não vão destruí-los, visto que eles se arrependeram. E isso é até um exemplo no Novo Testamento, que isso realmente aconteceu, porque Jesus citou isso aqui. Jesus falando para os fariseus, os escribas, Jesus disse que nos últimos dias, no juízo, se levantaria os ninivitas e iria condenar aquela geração. Por quê? Porque lá fora o profeta Jonas pregou a eles que a destruição, eles se arrependeram, e Jesus disse: e aqui, lá foi Jonas, e aqui está alguém que é maior do que Jonas, porque Jonas foi simplesmente um profeta, um homem, e quem está aqui é o Filho de Deus. Então aquela geração se levantará e não condenar vocês. Ele também fez o exemplo da rainha do sul, a rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão, e ele diz: aqui está alguém que é maior do que Salomão, porque Salomão era rei bem, assim, basta ver só o homem, e aqui está alguém maior do que ele, porque quem está aqui é o Filho de Deus. Aleluia. Então aqui nós vemos a tristeza de Jonas, porque Jonas sabia quem eram os ninivitas. Jonas é um profeta, um homem de Deus, e ele tinha os conhecimentos, o entendimento da maldade dos ninivitas, que era um povo perverso, era um povo ganancioso, era um povo mau, era um povo ignorante, tão ignorante que lá Deus encerra a conversa. E ele desejava na sua intimidade que os ninivitas fossem destruídos, porque eles eram um dos perseguidores, eram um dos povos que perseguia Israel, que perseguia a Judá. Está entendendo? Era um dos perseguidores dos judeus, dos israelitas. Mas Deus, quando enviou Jonas, viu, aquelas pessoas viram que aquilo era sério, e eles acreditaram realmente e se converteram. Aleluia. Aí Jonas se sai, aí vai lá no montezinho, numa parte, e fica espiando o que vai acontecer. E não acontece absolutamente nada. Então Deus faz um exemplo, mandou uma planta, cresceu, aquela planta, tipo assim, semelhante à mamona. Vocês conhecem a mamona, né? Tipo a mamona, que é uma planta que cresce rápido e também morre rápido. Aí uma planta semelhante à mamona cresce, bota sombra para ele, mas aí vem um bichinho, que ela é meia oca, você pode dizer que a mamoeira, ela é oca, né? O pé de mamona é oco. Aí o bichinho veio, roeu ele e morreu. E quando veio o sol, Deus ainda mandou um vento calmo para refrescar. Olha só como Deus estava cuidando dele. E o sol, um raio de sol bateu nele, ele se zangou, desfaleceu ali de raiva, de ódio. E ele começou a falar: eu não disse? Era mais antes eu ter ficado na minha terra. Eu vim para cá para nada, porque eu vim para cá, lá você que mentiroso. Não. Ele foi falando a verdade, tanto que eles creram no que ele disse. E como eles creram e se arrependeram, Deus teve misericórdia deles. Aleluia. Aí Jonas começa o seu discurso dizendo: olha, o senhor Logânio, eu sabia que o senhor ia voltar atrás, porque o senhor Logânio, o senhor é piedoso, o senhor é misericordioso, o senhor é paciente e se arrepende do mal. Eu sabia que o senhor ia voltar atrás. Ah, pastor, como é que ele sabia? Porque ele é profeta, né? O profeta tem as visões. Ele já sabia que aquele povo ia se arrepender mesmo.
que Deus não ia destruir com ali. Mas ainda ficou daquela esperança. Você entende aquela esperança lá no fundo, de que talvez, não, deixa, talvez ele destrua mesmo. Mas ele destrua esse povo. Ou gente má, ou gente ruim. Queria que eles fossem destruídos. Então Deus fez aquela comparação. Olha, Jonas, uma planta nasceu uma noite, outra noite morreu. E por causa disso ficaste enfadado e injuriado, porque uma planta não fizeste nada por ela. Eu não hei de poupar essa multidão de pessoas, homens, mulheres, crianças, um povo tão ignorante que não sabe nem o que é a mão direita, nem a mão esquerda. Ele nem sabe o que significa a mão direita, nem a mão esquerda. É um povo atrapalhado, um povo ignorante, um povo que não conhece a verdade, porque eles não conhecem a Deus. E quantos animais acaso teria prazer em tamanha mortidade, em tamanho derramamento de sangue, só por prazer? Visto que a tua missão foi pregar que eles seriam destruídos se não se arrependessem. Eles se arrependeram. Eu tenho que cumprir a minha palavra. Se eles se arrependeram, eu não posso destruí-los. Mas se eles não se arrependessem, a destruição ia acontecer. Porque eu teria que cumprir a palavra que fora dita. Mas eles se arrependeram. Oh, glória a Deus. Então Deus o poupou. Deus poupou aquele povo. Se por uma planta ele ficou tão teimoso, Jonas, só por causa de uma planta. Ele diz: quanto mais não vale pessoas, seres humanos. Aqui o Senhor fez uma estimativa, né? 120 mil homens. 120 mil homens. Aqui nós não botamos as mulheres e as crianças e os idosos, né? As idosas, que aí vai muito mais, e uma grande quantidade de animais. E muitos animais. Aqui ficou fora as crianças, as mulheres, que a quantidade vale mais do que isso aqui, o dobro ou o triplo. Provavelmente o triplo disso aqui. Se são 120 mil homens, poderia dar quase uns 400 mil, umas 400 mil pessoas, mais ou menos, muito mais do que isso. Que a quantidade de mulheres sempre é grande, e crianças muito mais ainda. E hoje, o que acontecerá no dia de hoje? Porque nós estamos também em dias de alerta, né? Toda a igreja sempre alerta, porque nós somos a igreja arauto do Senhor para proclamar as verdades. E nós, como igreja do Senhor, proclamamos as verdades. Qual é essa verdade? Assim como for na época de Noé, Noé proclamava que haveria o dilúvio. O único que não teve a oportunidade de salvar a cidade foi só Abraão, porque Abraão era o único intercessor. E Abraão era o único. Porque lá não tinha 5 justos, só havia um. Que nem a família de Ló não eram justas. O único justo lá era Ló. O único crente que tinha lá, e ele era daqueles crentes com o pé na igreja, o pé no mundo. Daqueles crentes não totalmente crentes. Creio que foi mais por amor a Abraão do que por Ló. Mas Deus não salvou aquela cidade, salvou aquela família. Eu vou salvar aquela família, mas a cidade não pode. Não tem como. Porque a maldade deles, a perversidade,
já subiu aos céus. Você já imaginou quando é que uma perversidade já sobe aos céus e incomoda a Deus? Que o negócio é sério, não é não? O negócio é muito sério. Então, nós vemos aqui, nós estamos nos dias em que a igreja prega a vinda do Senhor, prega o arrebatamento, prega a salvação. Nós estamos pregando a salvação, nós estamos pregando o arrebatamento, a libertação, uma nova visão. Hoje, ao pensar na palavra de Deus, que de vez em quando você medita nas coisas do Senhor, e na minha meditação de hoje, eu cheguei a entender que o homem verdadeiramente ele não conhece ao Senhor. São poucos os que conhecem verdadeiramente a Deus. Muitos só conhecem a Deus com muito tempo, já isso é conhecido, desde a época lá dos primórdios, que na época de Jesus se tinha a palavra, tinha uma nação toda que era separada para Deus. Israel até o dia de hoje é uma nação separada para Deus. Mas será que todo judeu é filho de Deus? Será que todo judeu vai ser salvo? Não. Assim é a mesma coisa com a igreja. É assim a mesma coisa com o povo. Muitos não conhecem a Deus. Vê uma distância muito grande entre ele e Deus. Algo que as pessoas, geralmente os cristãos, não pensam, infelizmente, mas que deveria levar isso muito a sério. As pessoas não e nem querem conhecer. Pior é isso. Vive uma aparência, uma comparação. Vive uma aparência. Vive uma aparência. Aparentemente, eu acho, um achismo, eu acho que eu conheço. Porque eu sei o nome, eu sei a história, eu tenho um conhecimento básico da Bíblia, mas não passa daí. Ele não vai a fundo. Ele não passa a conhecer a Deus como verdadeiramente Deus é. Porque geralmente o homem ele é tendencioso a ser idólatra, a idolatrar, a criar ídolos por causa dos nossos sentidos. Não posso nem dizer que é culpa do homem, mas culpa dos nossos sentidos. Por quê? Porque nós queremos ver, nós queremos tocar, nós queremos ouvir, nós queremos cheirar. Mas isso, no momento, é impossível. Há algo sim que nós podemos ser. Algo sim podemos ter. O sentir a presença de Deus. Nós podemos sentir a presença dele. Não podemos tocá-lo, nem ouvi-lo, nem vê-lo. Isso algumas exceções. Alguns homens santos e mulheres santas têm essa, como nós vemos aqui em Jonas, tem essa oportunidade, mas isso não é para todos. Amém? Assim como o ouro não é para todos, riqueza não é para todos, felicidade não é para todos, alegria não é para todos, paz não é para todos, não é para todos. Nem tudo é um pacote completo. Às vezes você tem algo e lhe falta algo. Por isso precisamos de Deus. Porque nós não somos completos. E nós devemos conhecer a Deus. Jonas conhecia a Deus na intimidade. Tanto que ele se irritou com Deus. Porque sabia que Deus é um ser piedoso. Ele não iria fazer maldade, uma vez que ele não pode ser tentado para o mal. Aleluia. Mas Deus fez e demonstrou a ele que não valia a pena
tamanha destruição? Nos nossos dias, o desejo do Senhor é que todo ser seja salvo, que toda criatura alcance a salvação. Sabemos claramente que isso é impossível, que não vai acontecer, mas pelo menos o mínimo do mínimo, aos nossos esforços, os nossos esforços, que a gente alcance o mínimo do mínimo, que você tenha essa compreensão de conhecer, porque quando você conhece, você tem compromisso. Quando a pessoa não conhece, ele não tem compromisso. Vai dar com os burros nada, vai ficar com um jumento empacado, vai ficar como um ser teimoso, teimando em algo que não vai acontecer. E aí aquela expressão que está registrada na Bíblia vai dizer o seguinte, que diz o seguinte: lá no juízo, a pessoa vai dizer assim: Senhor, mas eu ia em tua igreja, Senhor, nós falávamos em línguas, Senhor, nós profetizávamos, e etc, etc, etc. E Deus vai dizer claramente: não vos conheço, não sei quem és. Por quê? Porque nós verdadeiramente não conhecia Jesus. Está entendendo? Quando uma pessoa conhece o Senhor, ele conhece o coração de Deus, ele percebe quem é Deus. Ele é piedoso, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é paciente, ele é benigno. Deus é amor. Amor, tudo sofre. Amor, tudo espera. Amor, confia. Amém? O amor é longânimo. O amor, ele é paciente. Deus é amor. Quando você tira o nome amor e coloca Deus, você vai entender isso, na verdade. Deus é paciente, Deus é longânimo. Tira o nome amor e coloca Deus. Você entender que a essência da palavra amor é Deus. Então, Deus é amor, amor é Deus. É a mesma coisa. E aí você tem que entender essa verdade. Se eu amo, eu quero que ele esteja o quê? Perto. Aleluia. É isso que está faltando. A mesma coisa é Deus. Se Deus ele nos ama, ele quer que a gente esteja perto, comprometido. Aleluia. E não distante. O que acontece quando a gente quer alguém distante? Porque a gente odeia, a gente não quer aquela pessoa por perto. Quando a gente não quer, a gente quer se afastar o quanto mais, porque a gente não se sente bem. Aquela pessoa não nos traz a paz, não nos traz a alegria, não nos faz bem. A gente quer distância. Agora, quando a pessoa que a gente ama verdadeiramente, a gente quer sempre estar por perto. A gente quer abraçar, a gente quer cheirar, quer beijar, quer falar, quer contar. É assim. É assim com Deus também. Mesma coisa, o mesmo desejo que você tem por aquilo que você ama, é o mesmo desejo que Deus tem por você. Aleluia. Entenderam então agora? Aí quando a pessoa entende isso, ele conhece a Deus. Agora, quando a pessoa não conhece, ele ignora. Ele ignora os sinais, ele ignora as oportunidades, ignora as chances de ser feliz. Ignora, porque não conhece a Deus. E não faz nenhum esforço para conhecer. Aí o pior, acontece uma desgraça, um improviso, aí a pessoa vai para o outro lado, aí quer ir para o paraíso. Isso não acontece. Aí lá no juízo vai perguntar: mas Senhor, por que eu não fui para o paraíso? Por que eu não tenho o direito de entrar pelas portas, pelos portais celestiais? Por que eu estou vendo meu pai, minha mãe, meus irmãos, e por que eu estou aqui?
Eu estou vendo ali minha esposa, eu estou vendo ali meu tio, eu estou vendo ali fulano de tal, meu professor, minha professora. Por que eu estou aqui? Não vos conheço, não sei quem és. Mas eu ia à igreja, eu fazia caridade, sim, mas não me conhecia, nem buscou me conhecer. Levava uma vida como os outros levam, empurrando com a barriga. Não é assim. A nossa missão na terra é conhecer o nosso Criador. Bota isso no seu coração. A nossa missão na terra é conhecer o nosso Criador. Ele é amor, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele é compreensivo. Amém? Deus, Ele não é arrogante. Deus, Ele não é maldoso. Deus não é perverso. Deus não se alegra com maldade. Deus se alegra com a justiça. Aleluia. Deus se alegra com a prática de justiça. Deus nunca vai desejar o mal. Por quê? Porque Ele sempre espera. Espera o quê? O melhor de nós. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.